Opa! Se tem algo que Kingdom sempre soube fazer muito bem, é nos empolgar com as suas grandes batalhas, e a forma como o mangá consegue retratar o período dos estados combatentes de uma forma única e extremamente engajante. Mais recentemente, nós tivemos um arco nessa história que mostrou algo muito importante quando exploramos a guerra e o domínio de um reino, sendo esse o arco da conquista de Han, onde o mangá nos mostrou não apenas ainda mais batalhas épicas, mas principalmente as consequências da queda de uma nação, onde eu fiz um vídeo analisando o começo desse arco e esse vai ser a segunda parte, onde agora eu irei falar sobre o fim da conquista de Han e como o mangá retratou esse acontecimento. E obviamente eu recomendo que você veja a primeira parte primeiro, mas caso você queira começar aqui, vamos dar uma breve relembrada do que aconteceu anteriormente. Nós vimos que após a derrota de Qin em sua invasão a Zhao, Shou-Rei-Kun formulou um novo plano para que eles pudessem prosseguir com os planos de unificação da China, e para isso eles teriam de tomar o estado de Han, assim tendo controle da região central da China e novas forças para auxiliarem na conquista de Zhao, com Qin tendo sucesso no começo da campanha tomando a cidade de Naniou sem iniciar um conflito, se utilizando de táticas de terror psicológico, e com a cidade tomada nós temos um grande destaque para o povo comum e como mesmo está reagindo ao domínio de Qin, havendo obviamente resistência, mas com o tempo graças a Tou e Xin a situação é apaziguada, e Naniou se torna mais um exemplo para as demais cidades do estado como uma real possibilidade de convivência. Posteriormente a isso nós temos a batalha de Eitei, onde Xin consegue matar Hakuou, o segundo no comando de Han, e com Tou forçando as demais forças lideradas por Hakuakan a se retirarem, garantindo a vitória para Qin, onde agora enfim indo para a continuidade de tais eventos, o mangá nos leva até a princesa Nei, que estava retornando da capital real após seu encontro com Tou em Entei, que caso não se lembre, Tou afirmou para ela que a queda de Han era inevitável, e pediu para que ela fizesse Han se render para impedir um derramamento de sangue na capital, com Nei ainda pensativa com esse pedido, e se encontrando no meio da estrada com mensageiros enviados por Hakuakan, sendo informada de sua derrota para Qin e da morte de Hakuou, onde em seguida é mostrada a mesma informação chegando à corte de Han, onde os mesmos obviamente estão apavorados, pois acreditavam que a vitória era certa, colocando a corte em caos pelo medo das forças de Qin que seguem avançando, e em meio aos nobres há quem quer que Hakuakan retorne a Shintei com seu exército, enquanto outros ainda querem confiar no general e que o mesmo poderá vencer em Tousa, a última barreira contra Qin antes de Shintei, onde o chanceler Shou tenta manter a ordem querendo confiar em Hakuakan, mas muitos nobres não acreditam mais que ele possa vencer após a derrota em Eitei, nos sendo mostrado que o medo já está tomando conta da corte, e os nobres passam a acusar o chanceler por ser o culpado desse desastre. Afinal, ele apoiou Hakuakan na sua decisão de enfrentar Qin em Entei, e a corte pede que o rei se manifeste, mas o mesmo apenas diz para que continuem debatendo, já demonstrando algo que será mais explorado em breve. Mas enquanto isso, em meio à falta de atitude do rei, o caos continua, nos levando para Qin, mostrando um claro contraponto, onde lá eles comemoram pela vitória de Xin e Tou, e Shou-Rei-Kun questiona sobre o número de baixas, preocupado com o estado das forças de Tou, onde é dito que não se tem um número exato ainda, mas é certo que as principais perdas foram dos soldados que haviam sido recém-recrutados. Mas Tou também envia uma mensagem, informando apenas que tudo está indo bem, com Shou-Rei-Kun confiando em tais palavras, sabendo que se Tou diz estar tudo bem, então eles estão cada vez mais próximos de tomar Shintei, voltando à capital de Han, onde Nei é questionada pelas mulheres da família real sobre toda a situação, mostrando que o medo começa a se espalhar para além da corte, e as mulheres temem principalmente pela segurança de seus filhos. E Nei tenta manter a calma em tal cenário, indo até as casas nobres de Han, onde também é mostrado que cada um começa a tomar as próprias precauções para se protegerem antes de proteger o estado, com Nei mais uma vez se lembrando das palavras de Tou, de que Han cairá, com a princesa buscando se manter firme, mas a mesma teme muito pela segurança do seu povo. E na mesma noite é mostrado os exércitos de Qin, tendo mais especificamente um breve destaque para os membros do clã Saki, que estão atuando como equipe médica e comprovando que de fato os mais afetados nessa batalha foram os soldados recém-recrutados para essa guerra, nos mostrando também que Qin quer atacar o quanto antes as forças de Han novamente, com no segundo dia nas planícies de Tousa, Qin e Han iniciam seu segundo confronto, cortando para a corte de Han, onde todos os nobres e figuras influentes se reúnem e pretendem decidir o futuro de Han com base no resultado dessa batalha. Mas também é mostrada uma figura estranha entre os demais nobres, sendo esse Kakou Ryu, um militar chefe da segurança civil de Shintei, que teve a permissão pelo chanceler Shou para estar ali sob desculpa de que precisam manter a ordem interna, com os demais já percebendo que Kakou Ryu está ali na verdade para a segurança de Shou, que está tendo a sua posição ameaçada pela corte, criando mais uma comoção interna, onde mais tarde durante a noite a corte é reunida novamente e é chegado ao relatório de que Han sofreu uma derrota completa em Tousa, e Hakuakan está recuando para Shintei.
Shintei, onde o mangá nos mostra brevemente os acontecimentos de tal batalha, onde Kyokai assumiu a linha de frente, já que suas forças foram as mais preservadas no primeiro dia, com antes de iniciar a batalha, Kyokai aumentando a moral de Kim imensamente ao vestir a bandeira do estado como capa, sendo descrito que essa simples ação foi o suficiente para motivar as forças de Kim para fazer aquela que foi considerada a investida mais devastadora vista nos campos da China nos últimos anos. Cacete, Kyokai. E diante disso, as forças de Kyokai devastam as linhas inimigas com uma moral absurda, e Kyokai consegue em seu avanço matar o general Raidou, e posteriormente Tou consegue matar o general Bikkei, cercando Hakuakan, que não teve escolha a não ser recuar completamente. E de volta à corte, há quem quer agora abandonar a cidade, mais especificamente os membros menores da família real, onde Nei os confronta se eles não têm vergonha de abandonar o povo de Han, mas os mesmos dizem que eles têm o dever de preservar a família real no pior dos casos, sendo uma clara desculpa para se salvarem. Com alguns outros nobres levantando a possibilidade de uma negociação de paz, mas Shou lembra que Kim está ali para tomar Han por completo, portanto qualquer acordo de paz que não seja uma rendição é impossível. E mesmo diante de tal cenário, o rei se mantém em silêncio, cabendo a Nei chamar a atenção de todos de que aquele não é o momento para responsabilizar os outros pelas derrotas, ou decidir quem irá fugir, mas sim decidir o que fazer para proteger o povo de Han, chegando logo em seguida um relatório urgente de revoltas ocorrendo pela cidade, e que o povo se reuniu nos portões para abandonar Shintei, mostrando que o medo agora já tomou o estado por completo. E posterior a isso, Nei começa a ter pesadelos com a queda da cidade, e tendo visões de seu povo implorando por ajuda, sendo acordada por suas damas de companhia, que a informam de que a corte estava se reunindo secretamente, e um estado de emergência nível 1 havia sido declarado. Onde ao a princesa chegar na corte, Shou informa que o rei declarou o estado de emergência para suprimir a revolta, e a corte agora se limitou a um número mínimo de figuras influentes para seguir em diante com a tomada de decisões, dizendo também que graças aos esforços de Kakou Ryu, a revolta foi suprimida. Mas Nei percebe que tem soldados armados dentro da corte, algo estranho, mas que Kakou Ryu afirma ser necessário para manter os mesmos protegidos, e que o mesmo deu a ordem para que qualquer um que atrapalhe a corte nesse momento seja imediatamente detido. E a essa altura todos já sabem que Kakou Ryu é uma ferramenta do chanceler Shou para manter a sua influência sobre a corte, mas o mesmo parece estar saindo do controle, com Kakou Ryu propondo a imposição de um recrutamento obrigatório de todos os cidadãos a partir da faixa etária de 5 anos de idade, e formular uma força de defesa às pressas, querendo usar o máximo de números possíveis para defender a cidade. E diante de algo tão absurdo, a princesa Nei obviamente fica indignada com a ideia de colocar o seu povo, principalmente as suas crianças, para lutar, mas Kakou Ryu afirma que isso é necessário, e que nesse momento a prioridade deles deve ser proteger a nação, revelando que na visão dele, a nação e o povo são coisas diferentes, e que as pessoas podem morrer, mas a nação não. Portanto, para proteger os 170 anos de Han, o povo deve ser sacrificado, com Kakou Ryu realmente vendo isso como um ato honroso, e Nei, diante de tais absurdos, diz que tal opção jamais seria aceita, e Han iria se render antes de que as coisas chegassem a tal ponto, com Kakou Ryu levantando a sua voz, dizendo que vai fingir que não ouviu isso, e que Nei deve ter mais cuidado com as suas palavras, pois no cenário atual, o mero ato de mencionar a rendição será visto como um ato de traição, sendo chegada a notícia de que a Guarda Civil que havia suprimido a revolta anterior, estava agora executando publicamente os responsáveis, revelando que Kakou Ryu ordenou a execução de qualquer um que na visão dele contribua para o caos, como mencionar rumores sobre derrota ou rendição sendo vistos como atos de traição e punidos com a morte, e isso inclui até mesmo os membros da corte, com Kakou Ryu usando do medo para impor sua vontade sobre Han em lutar até o fim a qualquer custo. E após essa reunião, Nei se reúne com os representantes menores da população que agora temem pela segurança de suas famílias e crianças que estão sendo convocados para lutar, e que aqueles que tentam questionar ou resistir são imediatamente presos pela Guarda Civil, onde todos imploram pela ajuda da princesa, que enfim cede a toda a pressão e desmaia, com na mesma noite Hakuakan retornando à capital. E em todo esse cenário, nós vemos novamente algo que o Hara já vinha desenvolvendo desde Naniou, mostrando as diversas crises internas em uma situação de invasão, onde aqui os nobres, diferente de Naniou, buscam a própria proteção em primeiro lugar, o povo obviamente se apavora, e as autoridades passam a utilizar da força e do medo para manter o pouco que sobrou do poder, com o caos e o terror presente nesse cenário, nos forçando a ver o ponto de vista do estado invadido, e como cada um de seus núcleos irá agir em meio a isso, sendo mostrado com a volta do exército de Hakuakan, os soldados feridos e mortos que foram levados até a cidade, e os jovens recém-recrutados se apavoram vendo que esse será o seu destino. Mas Kakou Ryu, em meio aos mortos, grita para que contemplem aqueles que se sacrificaram heroicamente para proteger Han, e dizendo que agora é a vez deles de darem suas vidas pelo exército, forçando a todos a gritarem vida longa ao exército de Han, usando novamente o medo como uma ferramenta de controle.
mostrando mais uma vez um mal em meio à crise, com Kakou Ryu representando alguém que não vai estar nas linhas de frente, mas envia outros para a morte, e se mantém cego pela sua visão completamente deturpada, usando o terror para manter o controle Shin'Tei e forçar o povo a lutar, deixando claro que o mesmo não se importa com os custos disso, mesmo que a derrota esteja clara, pois ele prefere ver o povo morrer do que admitir a derrota, nos distanciando mais uma vez de Shin'Tei, para o mangá mostrar as demais forças de Kin, que resistiam aos reforços de Wei e Zhao, onde em Wei Ohon enfrenta as forças de Gaimou e Goromei, e em Zhao Mouten enfrenta as forças de Shun Suiju, ambos tendo de enfrentar atualmente exércitos com o dobro do seu tamanho, mas seguindo firmes, nos lembrando que Tou e Shin estão com o tempo contado, mostrando agora a corte de Kin, onde é informado que Tou se moveu, paralelamente com a mesma notícia chegando à corte de Han. E lá, Kakou Ryu levanta a questão da moral das forças de Han não estar alto bastante, e que isso é um grande problema. Por que será que a moral não está alta, não é mesmo? Kakou Ryu diz que para resolver tal problema, o rei deveria fazer um discurso para inflamar a força de Han, citando o caso de quando Eisei foi à cidade de Sai na invasão da coalizão, e diz que o rei de Han deve fazer um discurso ainda maior agora, com o rei claramente desconfortável com a situação, dizendo que deve considerar as suas opções e irá fazer uma pausa, colocando os demais nobres incrédulos com tal ação, e obviamente se questionando o que o rei está pensando nessa situação, e Nei vai até seu pai mais uma vez buscando resolver as coisas, no caminho se encontrando com Hakuakan e vendo as cabeças expostas de membros da família real que estavam planejando fugir da cidade, mostrando que a influência de Kakou Ryu põe até mesmo a mais alta casta de Han em perigo, com Hakuakan e Okuyoku dizendo que sabem bem que a guarda civil sempre foi responsável pelo trabalho sujo de Shin'Tei e que dar poder a Kakou Ryu foi um grande erro. Hakuakan se responsabiliza por essa situação, pedindo desculpas à princesa, mas nem sabe que ele fez de tudo para impedir esse cenário, e questiona mesmo se ele acha que os soldados que lutaram por Han morreram pela sua nação ou pelo seu povo, e Hakuakan diz que não sabe dizer com certeza, mas ele acredita que no fim eles estavam pensando em suas famílias, com o mesmo partindo para se preparar para a batalha, dizendo que irá cumprir o seu dever, e que Nei deve cumprir com o papel que ela enxergar para si. Com a princesa se encontrando com seu pai que estava tomando chá em seu jardim, e o mesmo diz que reconhece a sua mediocridade, e que ele mesmo sendo rei, no fim é apenas um homem comum. O mesmo desabafa que ele sempre desejou ter uma vida comum, mas o mesmo acabou sendo rei, e ainda por cima ele teve de exercer esse papel no pior dos cenários. O rei diz que de todos os seus filhos, Nei era a mais digna de fazer parte da família real, e a mais capaz de exercer a sua posição, onde ele revela que sabe do encontro de Nei com Tou, e que sabe que Shin'Tei irá cair. Portanto, a proteção do povo agora deveria ser a prioridade. Mas mesmo assim, o peso de ser ele o responsável por acabar com o legado de Han é demais, e o rei não tem coragem de acabar com o legado de seus ancestrais, ou tornar todos os esforços de até agora inúteis. E quando Nei ia responder a seu pai, um sinal é tocado informando a chegada de Kin, onde ambas as forças se veem, Han assustada com o exército de Kin, enquanto Tou e suas forças encaram a cidade prontos para o pior, sendo nesse momento que o rei revela algo para Nei, um caminho secreto da família real para a Torre do Dragão Leste, onde há um sino que quando tocado ordenaria a abertura dos portões da cidade e consequentemente a rendição de Han, com o rei confirmando que irá se render, mas que não tem forças para tocar o sino, e a própria Nei diz que também não sabe se terá forças para isso, mas esse é um dever que cabe apenas à família real, nos mostrando fora da cidade, Tou segurando seu exército, esperando pela possível rendição, torcendo para que Nei atenda o seu pedido para evitar um derramamento de sangue. No entanto, com o exército de Kin parado, a moral de Han começa a aumentar aos poucos, e Tou tem de tomar uma ação, com Nei correndo em direção à torre, sendo agora uma corrida contra o tempo enquanto Tou segura suas forças o máximo possível, onde Nei enfim chega até o sino, mas quando ela pega o martelo para tocá-lo, um pensamento lhe vem: a história de Han terminará, e o peso de todos os sacrifícios para manter o estado e dos 170 anos de história de uma nação deixará de existir com um único ato, e Nei não consegue fazer isso. Mas o rei chega repentinamente até a torre, pedindo desculpas por encarregá-la de um fardo tão grande, assumindo o martelo dizendo que esse era o dever do rei, mas diante do sino ele percebe que o peso também é grande demais para ele, então os dois, pai e filha, decidem dividir o peso de tal ato, e carregarão juntos a responsabilidade por Han. E quando Tou ia ordenar o avanço de Kin, o som do sino ecoa por Shin'Tei, com o portão leste se abrindo para o exército de Kin e Han oficialmente se rendendo, com Tou e as forças de Kin adentrando Shin'Tei, evitando todo e qualquer conflito, com os demais portões também se abrindo, nos sendo mostradas famílias aliviadas por seus filhos não terem de lutar, ao mesmo tempo que vemos as famílias que sofreram perdas nas batalhas anteriores, revoltadas com tal rendição, vendo o sacrifício de seus entes queridos como sendo inúteis em tal situação. E conforme Tou adentra a cidade, ele se depara com o exército de Hakuakan, onde os seus soldados ainda querem lutar, se negando a aceitar que todos os seus esforços e perdas não serviram para nada, onde Nei aparece diante dos exércitos, insistindo para que não iniciem um conflito, pois sabe que se um combate iniciar, a própria rendição terá sido à toa,
Mas os soldados de Hakuakan estão em plena fúria, e quando iam avançar contra a princesa, o próprio general ordena que parem, e diz que aqueles que não aceitam a rendição devem abandonar Shintei junto com ele, pois a cidade já caiu, e aqueles que quiserem reconstruir Han devem partir para lutar outro dia, deixando claro que Hakuakan aceitou a derrota de Han, e sabe que essa é a única forma de impedir um novo conflito, dando falsas esperanças aos seus soldados. Itou entende a ação de Hakuakan, abrindo o caminho para suas forças que partem de Shintei, com Hakuakan dizendo para Yoku ficar e guiar os soldados de Han nesse novo caminho, sabendo que eles terão de lutar por Kin de agora em diante e precisarão de um representante digno no seu futuro, com Yoku aceitando tal fardo e se despedindo de seu amigo e general. E agora, com a invasão da cidade concluída, a princesa Nei, exausta de tudo isso, desmaia enquanto sua mente enfim processa tudo o que acabou de acontecer, onde ainda na corte os nobres se encontram confusos com a situação, e Kakou Ryu ainda insiste em lutar, com o rei retornando ao salão real, e Kakou Ryu ordenando que os guardas o matem, mas os mesmos obviamente não obedecem, e como última ordem, o antigo rei de Han ordena que Kakou Ryu seja morto, pondo fim à última força opositora à rendição, sendo mostrada a notícia da vitória chegando a Qin, e Tou recebendo oficialmente a rendição do estado, com no 17º ano do reinado de Heisei, em 230 a.C., o estado de Han é tomado por Qin, reduzindo os 7 grandes estados da China para 6. Mostrando a notícia chegando a Ho e Moten, que ainda estavam segurando as forças de Wei Zhao, que após saberem da queda de Han recuam, e com os demais estados entendendo que com a queda de Han, uma nova era está se iniciando, onde de volta a Shintei, Tou tenta administrar a cidade tal como fez em Naniou, mas por mais que a situação estivesse pacífica, o povo obviamente sofria com a queda do estado, com a princesa Nei despertando após 3 dias desde a rendição, e vendo pessoas pularem das muralhas, onde suas serviçais explicam que mesmo que o povo tenha sido salvo, há aqueles que não conseguem suportar a queda de seu reino, onde Nei passa agora a ter pesadelos com a culpa atormentando, e quando ela estava andando pelas muralhas em outro dia, ela se encontra com Tou, e o mesmo pede para conversar com Nei, percebendo que a princesa está em péssimo estado. E Nei pergunta o que Tou acha que acontece com as pessoas após a morte. Nei vê que por mais que ela tenha salvado inúmeras vidas, ela ainda se culpa por aqueles que morreram defendendo Han, onde em seus pesadelos os mortos a culpam e chamam por ela. E Tou diz que não sabe o que acontece após a morte, mas que como alguém que vive em meio a ela, ele acredita que quando alguém morre, essa pessoa se torna uma luz, e essa luz se reúne com outras como ela, e que quando juntas, elas formam um pilar que alcança os céus, e brilha igualmente sobre todos na terra. Tou pede desculpas por ter feito Nei ter de carregar um fardo tão grande, mas antes de ele terminar de falar, o mesmo percebe que Nei se colocou na beira da muralha, e diz que agora não tem medo de encarar eles, pedindo que Tou proteja o povo de Han, com a princesa pulando, mas Tou em um ato insano se impulsiona e também pula para pegar Nei, se chocando contra o solo conseguindo protegê-la da queda, e após esse pouso bizarro, Tou diz que Nei deve viver para guiar as vidas que ela salvou, e que se for preciso, ele mesmo irá dedicar a sua vida a apoiá-la, mostrando que Tou entende o peso que pôs sobre Nei, e agora irá se responsabilizar por isso. E eu me lembro que quando teve essa queda, muita gente disse que o Hara perdeu a mão com esse acontecimento. Mas considerando que a gente já teve cavalos, e soldados de armadura pesada sendo cortados como se fossem papel, e figuras como Hokey que matava tigres na mão, eu só aceitei esse pouso de super-herói do Tou mesmo. O próprio Shin quando o moleque foi jogado de um penhasco. Mas enfim, posterior a isso, os próprios oficiais de Qin questionam esse feito absurdo, mas Tou não dá muita bola, dizendo que esse é o poder de um grande general. Você fica imune a dano de queda. E agora com Shintei dominada, Shōrikun e Hishi chegam à antiga capital de Han, informando que Heisei decidiu não extinguir a família real e irá mantê-los como figuras políticas agora a serviço de Qin, com Hishi tomando a palavra, se apresentando como guardião da lei de Qin, dizendo que de agora em diante, Han passaria a ser regida pelo legalismo de Qin, onde nós devemos lembrar que Han seguia pensamentos confucionistas na administração do seu governo. Ele conta com o esforço de todos para que possam juntos criar um futuro melhor para Han agora como parte de Qin, e criar uma terra onde todos são iguais perante a lei, com todos respondendo com fervor, e Hishi se lembrando de Campiche, dizendo que começará pela sua terra natal, a espalhar o sistema que unirá a China pelas mesmas leis. Sendo mostrados locais mais afastados de Han que sequer sabiam de toda essa situação, reagindo agora com a notícia de sua queda, onde quanto mais distante de Shintei, mais a verdade era distorcida, obviamente criando rebeliões e resistência, além de um número massivo de refugiados que fugiram para os outros estados. Mas com o tempo, Qin e Han trabalharam juntos para apaziguar a situação. E após tudo isso, Tou pede para Shōrikun reunir todos os oficiais que participaram da campanha, onde com todos reunidos, Shōrikun os parabeniza pela conquista de Han e reafirma que seus objetivos agora são a tomada de Zhao e a derrota de Hiboku, e aqueles ali presentes também irão participar dessa próxima grande campanha,
Mas Tou também dá um aviso importante. Embora eles tenham tomado Shinten sem derramamento de sangue, o peso dessa queda caiu principalmente sobre a princesa e o rei do estado, e que por mais que a guerra tenha acabado, o sofrimento do povo de Han está apenas começando. Por isso, Tou irá se responsabilizar como general dessa campanha e abandonar sua posição dentre os 6 grandes generais de Qin, para ficar em Shinten e ajudar a guiar o povo de Han, com todos obviamente reagindo a isso, mas que Okai traz uma informação importante, de que a coluna de Tou está torta, uma consequência da sua queda. Mas Tou, mantendo seu humor de sempre, diz que isso era irrelevante, mas principalmente ele também diz que a nova geração já se concretizou, reconhecendo toda a evolução de Shin depois de todos esses anos, e como o mesmo se tornou um general muito além da sua imaginação, e percebendo que mesmo anos atrás, Oki já havia previsto isso, ele já havia percebido que Shin seria um grande general sob os céus. No entanto, Tou afirma que Shin ainda tem que crescer muito para alcançar o nível de um grande general, e existe um degrau que ele deve superar para isso, e esse é Hiboku. Com Tou afirmando que Shin será aquele que irá derrotar Hiboku, e isso o ascenderá aos 6 grandes generais de Qin, encerrando o arco da conquista de Han. Esse, galera, foi sem dúvidas um arco sem igual e essencial para Kingdom, pois é nele que nós vemos pela primeira vez o que realmente significa a queda de um estado, onde ele busca pôr como foco principal não as suas batalhas como de costume, mas nos colocar no lugar do povo de Han. Ele mostra o caos e a dor presente nesse cenário antes e depois da queda, seja mostrando o povo que se desespera, os nobres que em crise põem os próprios interesses acima do reino, aqueles que usam o poder que têm para se utilizar do caos do terror para impor a sua vontade, ou aqueles que mesmo em tal cenário buscam fazer o melhor para todos, destacando principalmente o peso que cai sobre a princesa Nei e o rei, ao decidirem colocar o povo acima de tudo, e criando mais um conflito no leitor. Han não é o vilão nessa história, o estado sequer é uma ameaça para Qin, mas mesmo assim ele foi invadido e tomado em prol dos seus planos. E Nei e o rei de Han não são como, por exemplo, o rei de Zhao, que nós sabemos que é uma figura desprezível. Pelo contrário, eles são pessoas boas que buscam o melhor para o seu povo. O próprio Hakuakan é um general que lutou para defender o seu estado de uma força invasora, e como eu disse na parte 1, ele poderia ser facilmente visto como o herói em meio à história, nos fazendo lembrar mais uma vez que Qin não é o lado certo nisso tudo. Provavelmente sequer haja um lado certo nessa história, mas por nós acompanharmos e conhecermos os personagens de Qin, nós acabamos torcendo por eles. E o Hara adora brincar com isso e nos colocar em conflito sobre o que nós estamos acompanhando em Kingdom. Com esse arco tendo me surpreendido, pois de todas as formas que eu pensei que ele ia ser retratado, eu realmente não esperava que seria dado um foco tão grande para esses núcleos, mas foi sem dúvidas uma ótima surpresa, e atualmente eu o considero sim um arco essencial para o futuro de Kingdom como um todo, além de também nos preparar para o que talvez seja o arco mais esperado da obra, o arco da tomada de Zhao. E depois de Han, eu tenho certeza que esse tem potencial para ser o maior arco de Kingdom até então, e quando ele for concluído, podem ter certeza que eu também vou falar sobre. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero ter conseguido não só com esse vídeo, mas também com a primeira parte dele, trazer uma boa análise sobre esse arco e o porquê de eu considerar ele tão bom para a obra de Kingdom. Então, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, deixe seu like para mostrar que vocês querem mais vídeos focados nos arcos de Kingdom. Considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance. E um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Taylor, Tauan Freire, Ana Lúcia, Felipe, Débora Nascimento e Caio Vinícius. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como acesso antecipado a vídeos novos, shorts, enquetes e emojis exclusivos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se puder também me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo e o que você achou do arco de Han como um todo. Por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.